Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe vocês que estão inscritos neste canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Graças a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 41 e 42 de Isaías. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Então vai estar dando uma olhada que o Senhor vai estar abominando a idolatria também. Ele vai estar falando que ele não divide a glória dele também com ninguém. Então vamos estar olhando a palavra do nosso Senhor. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 41 fala bem assim: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele o reduz ao pó, com o arco os dispersa com palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isto? Quem chama as gerações da existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja os ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu o tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, vocês não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Venha, veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo do Senhor de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado busca água e não o encontra. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém, no deserto o cedro, a acaia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou.
Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que ele nos contem como eram as coisas anteriores, para que a consideramos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis, e aqueles que os escolhem. Despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes com uma argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos, ou antecipadamente para que pudéssemos dizer: ele está certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja, estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Aqui ele fala inutilidade, dá para dizer desta forma, e o Senhor está tratando ali, está chamando a existência, que ele fez tudo, e está falando que muitas pessoas até tentam adivinhar o que vai acontecer depois, e no fim não acaba acontecendo nada, só o nosso Senhor ali, como ele fala, que está anunciando as boas novas, e as boas novas é trazida através de Cristo no novo Evangelho, e aqui também ele frisa ali. Pois bem, no capítulo 42 fala bem assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixar ferir, até que estabeleça a justiça na terra, em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Enfim, vale lembrar que Cristo, quando eles estavam perseguindo ele, queriam prender ele, várias vezes ele se escapava por aqui, por ali, que não era a hora. Enfim, não tinha como estar ferindo ele. Muitas vezes eles estavam esperando ele também nas festas, ele chegava lá e de repente ele sumia, desaparecia da frente deles para não ser pego, digamos dessa forma. O nosso Senhor sempre tinha uma escapatória. Mas enfim, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamarei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Vale lembrar aqui que a gente viu muitos milagres de Cristo. Digamos, muitos ali tiveram as vistas restabelecidas, os olhos, aliás, os ouvidos não escutavam, e os mancos também começavam a andar, e também depois que ele morreu e ressuscitou, enfim, como fala ali as escrituras, que ele ficou 3 dias no ventre da terra, ele foi e libertou muitos cativos, como a gente vai ver no novo evangelho. Aliás, em Pedro ele fala também, em Efésios, que ele desceu à mansão dos mortos e levou muitos cativos, e depois ressuscitou, enfim, como todos nós sabemos, e liberou um monte de povos, de pessoas que estavam na escuridão, essas pessoas aí do Antigo Testamento, e aqui ele também está falando sobre os gentios. Também ele nos deu esperança através
de Cristo, nós gentios que andávamos em volta. Pois bem, nós não somos da geração de Israel, enfim, hoje nós somos enxertados através de Cristo. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Enfim, aqui fica bem claro que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Vejam as profecias antigas, aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Enfim, a gente sabe que aqui ele está falando de Cristo e que se cumpriu esses detalhes. Assim como Cristo também falou muitas coisas sobre os finais dos tempos, também vai se cumprir, como fala as Escrituras. Enfim, dá para nós crer de verdade, porque ele falou, escreveu e tudo se cumpriu. Cantem ao Senhor um cântico novo, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados, habitados por Quedar. Cantem de alegria, o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas, e secarei todas as vegetações. Tornarei rios em terra seca, e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Enfim, eu só falar de mim, eu fui curado das vistas. Enfim, eu não enxergava há muito tempo, digamos assim, uns 6 anos atrás, eu não enxergava o evangelho que eu enxergo hoje. Não enxergo o Senhor, nosso Deus, como o único, suficiente Salvador. Enfim, eu vi esse milagre em mim, das vistas e também do ouvido para estar escutando também a palavra do nosso Senhor. Enfim, se a gente tiver cego e surdo, não escuta o Senhor, não tem como. Enfim, por isso que o primeiro milagre eu vejo assim é a recuperação da vista para enxergar o Senhor, o nosso Deus, e da surdez também, e também começar a andar e trilhar o caminho do nosso Senhor. Mas enfim, retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Enfim, esses aí vão ficar envergonhados, como está escrito. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você nada ouve. Aliás, foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande a glória e a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas, escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor com quem temos pecado? Pois ele não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Enfim, esse povo de Israel não leva a sério até hoje o Senhor. Mas enfim, era essa a mensagem de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais!